sua presença aqui. Minha pergunta vai nesse sentido da Europa, inclusive, prometendo tarifas comerciais agressivas aos carros elétricos chineses, né? Elas podem chegar até a 38%, ao mesmo tempo que a Tesla anunciou aí aumento de preços na Europa, também com essa percepção de aumento de custos por lá. Na visão do senhor, quais as repercussões desses movimentos mais protecionistas? O que eles podem indicar e o que de fato pode permanecer ou pode ainda ser negociado na sua visão? Veja só, vamos pensar o seguinte: os carros elétricos ou os híbridos são o futuro do mercado global de veículos? Se isto é a realidade, não é? Se esta é a nova realidade de que esses veículos vão ser aquilo que nós vamos estar dirigindo no processo, a Europa, que teve as marcas e que tem as marcas mais famosas e reconhecidas de veículos, como BMW, Mercedes, Land Rover, Jaguar, Ferrari, por aí vai, o continente europeu perdeu justamente esta importante indústria nesse processo todo. Porque a Europa não compete e não tem capacidade de competir com os veículos elétricos. Eu me lembro claramente de alguns anos atrás, numa conversa com pessoas da BMW, que eles diziam que a corrida do carro elétrico, do carro híbrido, havia sido perdida para os chineses. Então, aquilo que nós começamos a cultivar, não é, como BMW, como sendo o grande carro, Mercedes, hoje em dia esses nomes estão se transformando em BYD ou em outras marcas chinesas. Por quê? Porque os chineses apostaram muito na questão do carro elétrico por dois motivos importantes que a gente não pode deixar de levar em consideração. Em primeiro lugar, a China não é autossuficiente na questão energética. A China é um grande importador de petróleo e isso sempre é uma preocupação para os chineses. E é por essa razão que eles comissionaram aqui a construção de mais de 100 novas usinas nucleares, justamente para garantir o fornecimento de energia e o crescimento da China nos próximos anos, inclusive levando em consideração a questão do veículo elétrico. Em segundo lugar, até mesmo por causa da questão ambiental. Nós sabemos, quando Deng Xiaoping era o grande líder da China, que eventualmente a China passaria aí por uma situação de grande poluição neste processo de se transformar na fábrica global e que agora passa por um processo de reversão na melhoria da qualidade do ar e do meio ambiente. E você vê aqui uma expansão enorme da questão do carro, do veículo elétrico. Então, se nós pensarmos que esta vai ser aí a tônica do mundo, a gente sabe que Tesla perdeu, porque não tem capacidade aí de concorrer com os veículos chineses, e esta é a grande modificação. E o que os países estão fazendo, e isto que é o mais interessante, é que países que se dizem liberais em determinados aspectos, quando começam a notar que as suas indústrias não têm mais capacidade de competir, passam a adotar o protecionismo como medidas de evitar que a concorrência cresça. E, novamente, nós, brasileiros, já deveríamos ter aprendido essa lição com a própria questão da agricultura brasileira, concorrendo internacionalmente com os Estados Unidos e com os europeus, e todas as diferentes imposições que são colocadas no Brasil justamente por ter um pouco mais de competitividade no setor agrícola e que muitas vezes a gente desperdiça, como um erro recente aí, que fez com que os chineses passassem a comprar mais soja dos Estados Unidos. Então, é uma tendência, infelizmente, dos países que, de alguma forma, administraram muito da governança global, de que preferem aí impor sanções e voltar aí ao protecionismo que tanto advogaram contra, no sentido de tentar manter indústrias que já não são mais competitivas. Então, vai se preparando porque os próximos grandes carros do mercado não serão mais BMW, Mercedes, mas terão marcas chinesas. Professor,